Olá, estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje para falarmos sobre o importante concurso da área fiscal no Distrito Federal, Cefaz-DF. Então, como se preparar para este concurso? É o que falaremos no vídeo de hoje. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveite, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanhe até o final deste vídeo para que você saia daqui sabendo exatamente como se preparar e de forma eficiente para este importante concurso. Antes de mais nada, é importante falarmos sobre o último concurso que teve edital publicado em 2019, foi realizado pela Banca Sebrasp na modalidade certo e errado, trazia a previsão de remuneração inicial de 14.970 naquela época, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O edital trouxe 40 vagas imediatas para o cargo de auditor fiscal da Receita do Distrito Federal, além de 80 vagas para cadastro de reserva. A formação requerida era de nível superior em qualquer área de formação e o edital trouxe a previsão de provas objetivas e discursivas ocorrendo em momentos distintos. A prova objetiva ocorreu dia 2 de fevereiro de 2020 e a prova discursiva, que seria realizada dia 12 de abril de 2020, foi suspensa e remarcada por conta da pandemia do Covid e acabou sendo realizada mais de um ano depois. As provas objetivas ocorreram num turno da tarde, no período de 5 horas, para 160 itens, como veremos mais adiante. É importante dizermos que no último concurso foram 138 dias entre a publicação do edital, que se deu em 17 de setembro de 2019, e a data da prova objetiva, ou seja, um pós-edital de aproximadamente 5 meses. Um pós-edital bastante longo, não é usual no mundo dos concursos. E a preparação para a discursiva ficou ainda favorecida por conta dessa remarcação que jogou a prova para mais de um ano na frente. Obviamente que nesse período candidatos acabaram se preparando para outros concursos, como, por exemplo, o concurso do TCDF, que, aliás, acompanha até o final, porque eu vou trazer para vocês uma similaridade que se apresenta entre o concurso da Cefaz-DF e o concurso do TCDF, que foi realizado agora no último dezembro de 2023. Tá? Aqui eu trago a tabela remuneratória atualizada para o cargo de auditor fiscal da Receita do DF, com inicial de R$18 mil. É importante mencionarmos que, além deste valor, desse vencimento básico, há outras vantagens, gratificações e adicionais que chegam a aproximadamente R$10 mil, de modo que o servidor aprovado, recém-aprovado, acaba obtendo uma remuneração inicial de mais de R$28 mil, além dessa previsão de que os ocupantes do cargo de auditor fiscal será devido indenização pelo uso de veículo próprio nas suas funções, veremos mais adiante qual que é este valor. Aqui temos um quadro da remuneração de servidor referente ao mês de maio de 2024, então a remuneração básica ali de 30.200, benefícios de 2.300, funções de 2.940, totalizando bruto ali o valor bruto de R$ 35.447, descontados os valores, por exemplo, de imposto de renda, seguridade social e o abate-teto, temos o valor líquido de R$ 22.500 para este servidor. É importante dizermos, com relação à indenização do transporte que mencionamos, o valor é de R$ 2.300. Como vocês podem ver, esse servidor também tem adicional de tempo de serviço de R$ 6.500, que chega nesse valor aí de 35, como vimos, e o valor líquido de R$ 22.500. Um outro exemplo de servidor com remuneração básica de R$ 32 mil, mais alguns benefícios e verbas extras que veremos do que se trata, de R$ 30.700, totalizando o valor bruto aí de R$ 65.900, e o líquido neste mês esse servidor obteve R$ 43.290. O valor ali de auxílio alimentação de R$ 640, adicional noturno de R$ 1.500, indenização de transporte que esse servidor faz jus por utilizar seu veículo próprio nas suas funções, de R$ 2.300. Esse servidor teve nesse mês, um 13º salário de R$ 30.700, por isso chegou nesse valor aí bruto de R$ 65.900, total líquido de R$ 43.290. Portanto, uma excelente remuneração, tanto bruta e mesmo após os abatimentos ali de imposto de renda, seguridade social e mesmo abate-teto, esses servidores aí obtêm um valor significativo de remuneração líquida de mais de R$ 22 mil, que é uma excelente remuneração, inclusive se assemelha bastante ao que é praticado hoje para os servidores do Tribunal de Contas da União, por exemplo.
tá? Aqui nós temos falar um pouco para vocês sobre a situação atual deste concurso. Importante dizer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para o exercício de 2025 foi aprovada com uma autorização de 265 vagas, possibilidades de provimento aí para o cargo de auditor fiscal do DF. No exercício de 2025 já há uma previsão, como podemos ver ali, de despesas relativas a essas nomeações no exercício de 2025, com relação a essas 265 vagas, tá? Importante dizermos que muito possivelmente teremos aí este concurso com edital publicado no início de 2025, possivelmente, com provas acontecendo ainda em 2025 e quem sabe até nomeações até o final do ano, já que há essa previsão de despesas com relação a essas nomeações já no exercício de 2025. É importante dizermos que essas nomeações, essa quantidade de cargos previstos para o auditor fiscal da Receita de 265 ainda é muito aquém dos cargos vagos no órgão, como podemos ver aqui nesse quadro. Com relação ao mês de maio de 2024, havia 495 cargos vagos e com tendência de aumento por conta das aposentadorias que vão acontecendo aí ao longo do período. Então vejam aquele valor ali, aquele quantitativo de vagas de 265 ainda está muito aquém do que temos de cargos vagos no órgão. É importante dizermos que no último concurso, todos os candidatos classificados ali nas discursivas, na etapa posterior de discursiva, acabaram sendo nomeados ao longo da vigência deste concurso. Naquela época foram cerca de 300 discursivas corrigidas gerais. Neste novo concurso, com esse maior número de vagas, muito possivelmente teremos um quantitativo maior de discursivas corrigidas, mais de 500 discursivas corrigidas, de modo que ao longo da vigência desse concurso, muito mais do que esses 265 cargos poderão ser preenchidos, uma vez que até lá teremos muito mais que 500 cargos vagos no órgão, havendo a possibilidade então de nomeação de muitos candidatos, além dessas 265 vagas. Tá? Então, importante concurso com muitas vagas, excelente remuneração e veremos agora adiante quais disciplinas serão importantes para vocês na preparação para este concurso e uma possível ali similaridade para aqueles que se prepararam para o cargo de auditor geral do Tribunal de Contas do DF, que foi realizado em dezembro de 2023. Lívia, quais seriam as próximas fases de encaminhamento deste concurso? Bom, agora o que esperamos aí é a autorização deste concurso. A Secretaria Executiva da Fazenda está trabalhando para obter essa autorização. Depois disso, há então a formação da comissão que vai trabalhar na definição e escolha da banca. Essa banca vai então ser definida e vai ser dada publicidade a isso. Teremos então a publicação do edital. Após isso, a aplicação das provas e resultado final e nomeações que podem acontecer, como eu falei, ainda no exercício de 2025, por que não? Né? Temos aí a estrutura da prova de 2020, aplicada em 2020, provas objetivas, que foram divididas em P1 e P2, P1 conhecimentos básicos, P2 conhecimentos específicos. Temos ali um quantitativo bastante significativo de disciplinas nos conhecimentos básicos, na verdade são 14 disciplinas nos conhecimentos básicos e 6 disciplinas nos conhecimentos específicos. Então, assim, um peso muito grande nos conhecimentos básicos, de modo que o candidato precisaria fazer ali cerca de 60%, 48 acertos nos conhecimentos básicos, que dá exatamente 60%, mais 48 acertos nos conhecimentos específicos, mais 60%. Foram 80 itens de conhecimentos básicos, mais 80 itens de conhecimentos específicos. Os conhecimentos básicos teve um peso gigantesco pela quantidade de disciplinas, mas, como podemos ver aí em destaque de verdinho, nós temos aquelas matérias, foram 5 matérias que de forma isolada representaram os 60% da prova. Então, são 14 disciplinas dos conhecimentos básicos, sendo que apenas 5 representavam os 60% de pontos na prova. Isso é muito importante na hora de montagem do planejamento de estudos, para que você realmente comece ou tenha
uma proficiência maior naquelas disciplinas, obviamente, que vão te dar a maior pontuação. Então, língua portuguesa, administrativo constitucional, tecnologia da informação e contabilidade pública foram as matérias com maior peso, porque elas vieram isoladas. Porque a gente tem ali, por exemplo, o direito civil, empresarial e penal, que juntas tiveram 10 itens, portanto, isoladamente, com um peso muito menor do que essas matérias que estão destacadas. Da mesma forma, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, 3 matérias com 10 itens, portanto, com peso menor para cada uma delas, e economia e finanças públicas, dividindo as duas ali, 10 itens. Então, isoladamente, as matérias de língua portuguesa, direito administrativo, constitucional, tecnologia da informação e contabilidade pública tiveram um peso muito maior nos conhecimentos básicos, representando 60% do total de pontos. Nos conhecimentos específicos, tivemos 6 matérias. Vejam que as matérias de legislação tributária, como já era de esperar, matéria específica mesmo do cargo, legislação tributária, auditoria fiscal do ICMS e do ISS, direito tributário, contabilidade geral e de custos, representavam elas 60% que era o que o candidato precisava, no mínimo, alcançar ali nos conhecimentos específicos. Tivemos ainda a disciplina de direito financeiro, que nada mais é do que uma administração financeira e orçamentária, com 5 itens, mas, como veremos adiante, um conteúdo do direito financeiro foi cobrado na questão discursiva, tá? Então, as discursivas saíram dos conhecimentos específicos, foi bem dividido, inclusive, vocês verão quais foram os temas abordados nessas questões discursivas, tá? Então, tivemos 20 disciplinas totais, sendo que 10 delas representaram 77% do total de pontos da prova, que são essas disciplinas que estão destacadas. Mais à frente, quando eu apresentar uma sugestão de ciclo de estudos para vocês, vocês vão perceber a importância da gente colocar já no início de preparação essas matérias que seguramente estarão no próximo edital, aliás, imagino que todas elas, inclusive, tá? Podem se repetir, talvez com um peso diferenciado entre elas, talvez a tecnologia da informação tenha um peso maior, talvez tenhamos outro direito, como por exemplo o direito previdenciário, como aconteceu na prova do TCDF recém-realizada, tá? Mas é algo que a gente precisa aguardar de todo modo. Esse já é um importante guia, já é uma importante referência para você iniciar a sua preparação para este concurso, um concurso grande, um concurso denso, com muitas matérias, mas que, se organizados de forma eficiente, considerando as possíveis pontuações e as possíveis cobranças dessas matérias, você pode fazer uma preparação bastante otimizada, mesmo antes da publicação do edital, o que deve ocorrer tendo em vista a complexidade, né, e o tamanho deste concurso, deste edital. Tá? A prova discursiva teve a duração, então, de 4 horas. Como eu falei, essa prova discursiva ia acontecer em abril, 2 meses após a realização das provas objetivas, mas foi suspenso por conta da pandemia do Covid, ocorreu um ano depois, né? Era uma dissertação de até 60 linhas relacionadas aos conhecimentos específicos do cargo, além de 2 questões relacionadas aos conhecimentos específicos, e eu vou abrir aqui para vocês quais foram essas discursivas, para que vocês tenham uma noção do que foi cobrado diante daquelas matérias que apresentamos aqui, tá? Legislação tributária, auditoria fiscal do ICMS e do ISS, direito tributário, contabilidade geral e de custos e direito financeiro. É importante fazermos menção com relação à auditoria fiscal do ICMS e do ISS, porque são, no geral, impostos de competência estadual e de competência municipal. Tendo a singularidade do Distrito Federal, que acaba tendo essa dupla competência sobre impostos estaduais e municipais, a legislação tributária do DF acaba abarcando tanto o ICMS quanto o ISS, tá? Aqui nós temos a prova discursiva, que foi aquela maior de até 60 linhas, que diz respeito ao Código Tributário Nacional, hipótese de extinção e exclusão do crédito tributário. Mais à frente, quando eu apresentar para vocês o ciclo de estudos, uma sugestão de ciclo de estudos para se preparar para este concurso, vocês verão a importância de vocês
já colocarem na preparação de vocês o direito tributário, que é onde tem aquela parte ali da Constituição Federal, o direito tributário na Constituição Federal e o próprio Código Tributário Nacional, para que vocês, inclusive, criem uma massa crítica, né, um entendimento a respeito do tema, para que possam, então, adentrar nos demais conteúdos da legislação tributária do Estado, do DF, no caso, né, que faz um paralelo na lei orgânica do DF com a Constituição Federal. Então, inicialmente, é muito interessante que vocês iniciem a preparação de vocês a partir do direito tributário, para que vocês criem, então, esse entendimento do assunto, do conteúdo, da área tributária, para que vocês possam entrar, então, naquelas legislações específicas do DF, tá? Então, essa foi a prova discursiva com relação ao CTN, muito importante a leitura, gente, das normas, tá? Tanto o direito tributário no texto da Constituição Federal, quanto o próprio Código Tributário Nacional, tá? Uma questão discursiva foi o batimento, e aí vocês vejam, né? Com relação à cobrança do direito financeiro, que tinham apenas 5 itens na prova objetiva, mas que trouxe uma questão discursiva na prova. Aquele batimento ali da Constituição Federal com a Lei de Responsabilidade Fiscal com relação aos limites da dívida, operação de crédito e concessão de garantia. Tá? A gente sabe que esses limites são definidos por meio de resolução do Senado Federal, conforme prevê o texto da Constituição Federal, mas a LRF traz a possibilidade dos entes estabelecerem limites inferiores com relação à dívida, à operação de crédito, enfim, como uma forma de tornar, de prevenir o endividamento do ente. Então, existe a possibilidade, a LRF traz essa possibilidade dos entes, no caso o DF, estabelecer limites inferiores, ou seja, tornar um limite mais rígido do que aquele estabelecido pela resolução do Senado, conforme prevê o texto da Constituição Federal. Então, veja, é um assunto do direito financeiro, o direito financeiro que é a administração financeira e orçamentária, que vê ali com a quantidade pequena de itens, mas com essa cobrança na questão discursiva, bastante. Imagino que tenha pego assim, muitos candidatos de surpresa. Por isso é muito importante que vocês, ao se prepararem ali nos conhecimentos específicos, já trabalhem todos os pontos das discursivas, dos assuntos cobrados, dos tópicos cobrados no edital. Inclusive, já façam isso durante a preparação de vocês para este concurso. Incluíram as disciplinas de conhecimentos específicos no ciclo de estudo de vocês, trabalhem de forma concomitante tanto a preparação para as questões objetivas quanto para as questões discursivas, trabalhando par e passo ali ao estudo de cada tópico, propostas de discursivas para que vocês não sejam surpreendidos no momento da prova, tá? Outra questão discursiva diz respeito aí agora à auditoria do ICMS, processo de administração fiscal, que é uma norma, é uma legislação do Distrito Federal, o processo de administração fiscal e a lei do ICMS. Então, muito importante também a gente falar que no âmbito dos concursos, tanto da área de controle quanto da área fiscal, quando nós temos a previsão de normas, de legislações no texto, no conteúdo programático de vocês, é muito importante que vocês estudem efetivamente todas essas normas. O direito tributário na Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, todas as legislações tributárias, ICMS, ISS, a própria legislação relativa ao processo de administração, processo administrativo fiscal, tá? É muito importante que vocês entendam a necessidade, compreendam a necessidade e efetivamente façam, tá? O estudo de todas essas normas previstas no edital, porque é dali que saem realmente tantas questões, tantos itens de prova, quanto as questões discursivas, e vocês precisam, obviamente, construir esse arcabouço teórico da área tributária, tá? Aqui eu trago para vocês um batimento com relação às disciplinas cobradas no Tribunal de Contas do DF e da Cefaz DF de 2019. Inclusive, ouso dizer que esses concursos são muito mais próximos do que a Cefaz DF com o edital do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, tá? Então, há uma similaridade muito grande entre os editais do TCDF, o último edital publicado agora em 2023, que teve provas realizadas em dezembro de 2023, com este edital da Cefaz DF de 2019, ambos, obviamente, para o cargo de auditor, tá? Então, várias matérias coincidentes, são 15 matérias coincidentes, 15 disciplinas coincidentes. Então, todas as matérias, conhecimentos gerais,
do cargo da Cefaz-DF estavam previstas no concurso do TCDF, obviamente dividido ali entre conhecimentos básicos, específicos 1 e específicos 2, como foi a divisão da prova do TCDF, tá? Mas, pessoal, são 15 disciplinas coincidentes. Língua portuguesa, administrativo, constitucional, TI, economia e finanças públicas, direito civil, empresarial, penal, matemática financeira e estatística, raciocínio lógico, contabilidade pública, conhecimento sobre o DF e o direito financeiro, que estava lá nos conhecimentos específicos da Cefaz-DF, estavam também, obviamente, previstos no concurso do TCDF. Então, 15 disciplinas coincidentes. Se vocês vêm aí de uma preparação do TCDF, por exemplo, e neste momento pensa em reforçar o conhecimento de vocês naquelas matérias que vocês estudaram, se prepararam para o TCDF, vocês conseguem, agregando obviamente todas as disciplinas ali, os conteúdos do direito tributário, fazer já uma excelente preparação para a Cefaz-DF, se é interesse de alguns, como eu conheço já candidatos que pensam em fazer essa migração da área de controle para a área fiscal, assim como acontece, muitos candidatos que acabam iniciando sua preparação para a área fiscal, na oportunidade posterior de fazer uma prova da área de controle, acabam migrando e aí incorporando novas disciplinas no planejamento de estudos. Mas, tendo em vista a particularidade desses dois concursos, se repetir desta forma, nós temos uma coincidência muito grande entre esses dois editais, de modo que facilita demais a conciliação, e não a conciliação, né, mas na verdade a migração para a preparação para o Cefaz-DF que virá, tá? Incluindo ali a legislação tributária, obviamente, a auditoria fiscal do ICMS e do ISS, o direito tributário, a contabilidade geral e de custos, né? Lembrando que alguns candidatos, inclusive no momento da preparação do TCDF, sem saber se viria ou não a contabilidade geral no edital do TCDF, acabou em algum momento, muitos candidatos se preparando também para a contabilidade geral, de modo que a contabilidade geral não é para esses candidatos algo novo, né? Então, teríamos basicamente as legislações tributárias como matérias novas na preparação. Então, vale a pena pensar numa possível mudança de rota, se é interesse, se seu interesse, né, ser servidor do governo do DF. Né? Então, se a sua intenção é permanecer, buscar realmente um cargo no governo do DF, faz sentido vocês agora pensarem numa possível preparação para a Cefaz-DF, para que vocês consigam aproveitar tudo que foi estudado, tudo que vocês alcançaram aí de preparação para o concurso do TCDF, tá? Lívia, qual que seria uma sugestão aí de ciclo de estudos, pensando então neste concurso da Cefaz-DF? Daí eu trouxe ali para vocês tanto as matérias dos conhecimentos básicos, quanto as dos específicos, mas basicamente aquelas matérias que têm uma maior pontuação. Agora, Lívia, por que a legislação tributária e a auditoria fiscal do ICMS e do ISS ficou de fora momentaneamente, né, neste momento? Porque, pessoal, para que vocês tenham um bom entendimento da legislação tributária, que é, na verdade, um grande paralelo do direito tributário na Constituição Federal para a lei orgânica do DF, é muito importante que vocês façam, primeiramente, o estudo do direito tributário, tá? Então, eu coloquei ali para vocês, nessa sugestão de ciclo de estudos, a sugestão AB, 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 né, para que vocês trabalhem de forma intercalando essas 8 matérias. Obviamente que isso depende muito da carga horária disponível de estudo que você tenha. Fica a sugestão aí de um ciclo de 60 minutos para cada matéria, com 8 matérias. Obviamente, se sua carga horária de estudo é menor, você reduz. Digamos, se você tem a possibilidade de 3 horas de estudo por dia, você trabalha com 6 matérias por vez. Se você tem a possibilidade apenas de 2 horas por dia, você trabalha com 4 matérias por vez, e à medida que você for concluindo, você reduz a carga horária dessa, mantém no modo de revisão e exercícios e vai incluindo as outras matérias na sequência. Primeiro, essas que estão no ciclo de estudos sugerido, e na sequência, essas outras disciplinas nessa ordem sugerida, tá? Então, legislação tributária logo na sequência, porque faz realmente esse paralelo com a legislação no âmbito federal, traz essa contrapartida para o Distrito Federal, com a lei orgânica do DF, você estudando a parte tributária ali da Constituição, que no caso da Constituição Federal, na lei orgânica do DF, depois a auditoria fiscal do ICMS e do ISS, que daí você estaria adentrando um pouco mais
no conhecimento, na especificidade da legislação tributária dos impostos de competência do DF. Tá? Então, muito importante vocês trabalharem o direito tributário inicialmente, tanto a parte da Constituição Federal quanto do próprio Código Tributário Nacional. Isso está expresso no texto do conteúdo programático de vocês e é realmente de onde vocês devem partir. Tá? Então, trabalhou o direito tributário, entendeu, fez um estudo bastante consolidado do direito tributário na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, vocês passam ali a incluir no ciclo de estudo de vocês, no planejamento de estudo de vocês, aquelas outras normas, tá? A legislação tributária, a auditoria fiscal do ICMS e do ISS, economia e finanças públicas, o direito financeiro, depois os direitos, depois os cálculos e, por fim, os conhecimentos sobre o DF, porque é o que menos pesa, na verdade. Foram dois itens na última prova, tá? Então, exato, foram 2 itens na última prova. É uma matéria que, se você já veio aí da preparação do TCDF, você já estudou os conhecimentos sobre o DF, ou mesmo se você já prestou outros concursos do governo DF, você já estudou naturalmente os conhecimentos do DF. Para aqueles candidatos que vão iniciar a preparação agora, que vão fazer o primeiro concurso do GDF, podem também deixar os conhecimentos sobre o DF para um momento posterior, tá? É muito importante que nesse momento vocês trabalhem com essas matérias, que são aquelas matérias que mais pontuam e aquelas matérias que certamente estarão no edital de vocês e que te darão base para que vocês possam entender e trabalhar as demais matérias, tá? O candidato que já tem essa preparação muito bem consolidada, é importante que vocês façam um ciclo curto que seja de revisão, que identifiquem como é que está o desempenho de vocês nas questões recentes dessas matérias, para que a partir daí, identificado algumas lacunas que vocês ainda tenham no entendimento dessas matérias, vocês possam solucionar essas lacunas, fechar essas lacunas, manter essas matérias no modo de revisão e de exercícios e aí incluir vez por vez essas outras disciplinas para que vocês consigam trabalhar este edital da forma mais completa possível numa fase de pré-edital, para que mudanças que venham no pós-edital vocês tenham tempo suficiente, um tempo satisfatório para que vocês possam fechar aqueles demais pontos que venham de surpresa, de novidade no novo edital. Tá? Aqui a gente tem um mapa da área fiscal, são diversos concursos previstos na área fiscal. Sem dúvida, o concurso da Cefaz-DF é um excelente concurso, tanto em termos de vagas, tá? É um concurso que se destaca tanto a Cefaz-DF quanto a Cefaz-São Paulo, são concursos que se destacam em termos de vagas previstas no próximo ano. Então, faz sentido vocês já iniciarem a preparação para esses 2 concursos, pensando nesses 2 concursos e, obviamente, que tirando a legislação tributária local, né, regional ali do município, do estado, vocês conseguem conciliar muito bem todas essas matérias, porque elas, em geral, são muito similares. Os conteúdos programáticos são muito similares. Obviamente que temos diferenças com relação à banca. A VUNESP acaba realizando bastante concursos no estado de São Paulo, e aqui nós temos a SEBRASP, que acaba tendo uma força maior com relação aos concursos realizados no Distrito Federal. Mas tirando essas pequenas divergências, essas pequenas distinções, vocês conseguem fazer, obviamente, uma excelente preparação para ambos os concursos, tá? Para ambos os órgãos, Cefaz-DF e Cefaz-São Paulo, porque os conteúdos são muito similares. Fora todos os outros ISS e Cefaz que temos previsão de norte a sul do país, né? Então, muito importante que vocês iniciem a preparação de vocês já para esses concursos que têm previsão de ter edital publicado em 2025 o quanto antes, tá? Muito importante que vocês já se programem, já se planejem, já fechem aí um momento de estudos de vocês, ao longo dos dias de vocês, para que vocês consigam, ainda que com 2 horas diárias, comecem a trabalhar de forma sucessiva as matérias mais importantes do edital. Se, obviamente, já estudou língua portuguesa convencional, administrativo, o que você vai fazer? Você vai se certificar como é que você está naquelas matérias, vai fazer
um grupo de questões de cada uma dessas matérias e identificar realmente se há ou não alguns pontos a serem fechados, a serem melhor trabalhados, para que vocês possam, então, avançar nas demais matérias deste edital, porque realmente é um edital bastante extenso. Mas, novamente, são matérias dos conhecimentos básicos, 14 disciplinas de conhecimentos básicos, que acabam coincidindo para diversos concursos. Aliás, essa é a grande vantagem do candidato que decide se preparar para a área fiscal, a possibilidade de acabar conciliando diversos outros concursos, porque é um edital tão grande, né, um edital guarda-chuva, podemos dizer assim, que acaba ali abarcando diversos outros concursos ao longo do processo de preparação de vocês. Então, ao longo do processo de preparação de vocês para este concurso, esse estudo, essa preparação te dá a possibilidade de fazer diversos outros concursos ao longo do caminho, para que você se teste, ou mesmo, de repente, aí, diante da sua necessidade, você possa realmente assumir um cargo antes do seu concurso, à medida que você vai avançando e consolidando e se aprofundando naquelas demais matérias do edital antes que ele saia. Tá? Isso é muito importante, são 255 vagas previstas, muito possivelmente teremos muito mais candidatos aprovados e chamados ao longo da vigência desse concurso. Como eu falei, são cerca de 500 cargos vagos para o cargo de auditor fiscal da Receita do DF, tá? Com tendência de aumento por conta das diversas aposentadorias no órgão. Então, é muito importante que vocês façam essa preparação. Certamente, né, diante de tantos concursos da área fiscal, teremos muita dança de cadeira aí com candidatos assumindo outros concursos na sua própria região, na sua própria cidade e abrindo vaga para aqueles candidatos que estão em uma posição posterior na lista de espera para serem chamados. Tá bom, gente? Desejo a vocês que façam um excelente proveito de toda essa análise, que vocês iniciem a preparação de vocês o quanto antes e, obviamente, querendo fazer uma preparação muito mais eficiente, organizada, planejada, orientada, com tudo muito bem definido, com suas metas de estudo, de revisão e de exercício, com links de cadernos de questões já selecionados, minerados para o seu concurso, você vem fazer parte do D7 de 7. Você clica e aponta seu celular para o QR Code, fala lá com a Luísa, que ela vai te dar orientação sobre como funciona a mentoria, como você poderia ingressar na mentoria para que você tenha, então, a sua aprovação acelerada, tá? Você pode escolher planos de 8, 16 ou 32 semanas de acompanhamento, para que você tenha um acompanhamento, então, personalizado e completo e avance com eficiência e qualidade nos seus estudos. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, dessa vez falando sobre o concurso da área fiscal, importante concurso da área fiscal, que vemos, inclusive, uma grande semelhança com o último concurso do TCDF realizado. Então, fica aí uma sugestão para aqueles candidatos que desejam migrar e que não sabem muito bem como fazer ou a partir de que ponto conciliar esses dois importantes concursos. São concursos que você consegue, é um concurso que você consegue aproveitar muito da bagagem que você construiu na preparação para o TCDF, tá bom? Desejo a todos excelente preparação, excelente estudo e querendo, obviamente, acelerar a sua aprovação neste concurso, vem fazer parte do desafio 7 de 7 para que você saia na frente, obviamente, e consiga chegar muito bem e muito competitivo na prova de Cefaz DF, que ocorrerá em breve, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus, beijinhos, tchau, tchau!